O primeiro segredo da eternidade é que o Verbo, o Eterno, se fez carne. E eu quero começar com o Salmo 19, versos 1 a 4, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Para que você entenda a grandeza de Deus, eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo. Imagine que nós estejamos entrando num foguete que vai viajar a partir do Sol no dia 1º de janeiro, à meia-noite, quando passa de 31 para 1º de janeiro. E ele vai sair do Sol em direção à vastidão do universo, na velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. Dá para fazer essa imaginação? Pois é, saindo do Sol nesta velocidade, 8 minutos e 19 segundos depois, nós encontramos a terra em que habitamos. Então passa Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e finalmente o planeta rebaixado, Plutão, 5 horas e 31 minutos depois. Nós estamos ainda em 1º de janeiro, viajando a 300.000 quilômetros por segundo. Nessa jornada nós já caminhamos 5,6 bilhões de quilômetros. E aí então saímos do nosso sistema solar. Põe para mim, por favor. O sistema solar é assim que se parece. Planetas giram em torno do Sol na velocidade da luz. Foi necessário 5 horas para que nós pudéssemos sair do sistema solar. Continuamos viajando, e no dia 19 de abril, 5 anos depois da nossa partida, nós encontramos a primeira estrela fora do sistema solar, chamada Alfa Centauro. 5 anos depois. Estão conseguindo ver o tamanho deste universo? E a nossa nave espacial continua viajando. E 1000 anos depois, ou seja, 1000 anos luz, essa medida, anos-luz, é uma medida enorme. Mas quando se trata do universo, não dá para você medir em quilômetros ou em milhas. Imagine o foguete voando a 300.000 quilômetros por segundo. Só para você ter uma ideia, querido, a luz dá 7 voltas na Terra em 1 segundo. A luz vai daqui na Terra até a Lua em 1,5 segundos. Alfa Centauro só vai ser atingida 5 anos depois. Está começando a imaginar a grandeza deste universo? Mas somente 1000 anos-luz depois, que nós que estamos dentro da nave começamos a observar o universo e as nebulosas começam a aparecer. As nebulosas nada mais são do que muitas galáxias e muitas estrelas juntas, vistas à distância, que parecem nuvens. 1000 anos
luz. E a nossa viagem continua. 100.000 anos-luz são necessários para que a gente veja a nossa galáxia, chamada Via Láctea. Vejam como ela parece. 100.000 anos-luz para você ver o lugar, a galáxia onde você habita. O planeta Terra está em algum lugar ali. A Igreja Palavra Viva é menos do que um grão de areia em relação a todo mundo, se comparado à Via Láctea. Para vocês terem uma ideia, a Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. E se você tiver que atravessar de um lado para o outro, demoraria 120.000 anos-luz. Só uma galáxia que tem 100 bilhões de estrelas. Alguém vai poder estar pensando assim: pastor, você está querendo me fazer sentir pequeno? Não, meu irmão. Eu estou querendo te mostrar o quão pequeno você é. Não é para você se sentir, é para você saber. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: nós somos nada. Mas a nossa viagem continua. E vamos invadindo o universo vasto. E 10 bilhões de anos depois, 10 bilhões de anos-luz, é que nós podemos chegar naquilo que os cientistas acreditam ser o universo conhecido, que parece mais ou menos isso. É a extensão de todo o universo. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus mede o universo com a palma da sua mão. Glória a Deus. Os cientistas cada vez mais descobrem, criam telescópios maiores, e cada vez mais eles descobrem que o universo é maior do que eles achavam. E isso, toda essa vastidão, esta grandeza, é medido na palma da mão do Criador. Este é o Deus que nós cremos. Gênesis 1, a palavra diz: no princípio criou Deus os céus, o universo, e a terra, este planeta insignificante no qual habitamos. Você não pode perder a palavra do domingo que vem, que é mais tremenda ainda. Mas no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: pois nele, está falando de Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem criou todas essas coisas, irmãos? Deus. Mas que Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito? Deus Filho. Na verdade, o Deus Pai é o arquiteto, o Deus Filho é o engenheiro, e o Deus Espírito é o chefe de obras. Mas o universo foi criado pela palavra. Quem é a palavra, irmãos? Diga, quem é a palavra? Jesus. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas onde está o mistério, o segredo
da eternidade. Eu vou ler o texto de Filipenses 2, 5 a 11, e aí então vou começar a pregar. Tende em vós o mesmo sentimento. Esta palavra sentimento no grego phronel significa mente. Então tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Este é o primeiro segredo da eternidade. O eterno se tornou mortal, o invisível se tornou visível, o Todo-Poderoso esvaziou-se da sua glória, o Altíssimo que criou o universo e todas as coisas se apequenou. Para entendermos esse segredo, querido, Deus teve que nos dar uma mente maravilhosa, porque o que Paulo diz para a igreja de Filipe: tende vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Para compreender a mente de Cristo, nenhum computador desse mundo pode, nenhum supercomputador pode. Para entender a mente de Jesus, nem a inteligência artificial poderá, mas a sua mente pode compreender este mistério e esta beleza e este segredo da eternidade. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus te deu uma mente capaz de entender a mente de Jesus. O que é que Jesus pensa? Qual é a mente deste Criador que criou todas as coisas pela sua palavra? Eu quero apresentar para vocês, neste texto de Filipenses 2, qual é a mente de Jesus. Eu quero começar falando sobre a instrução da mente de Jesus. Os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: tende vós o mesmo sentimento ou a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Se você lê os evangelhos, você aprende sobre a vida de Jesus, você aprende sobre o seu poder, sobre os seus milagres, sobre os seus ensinamentos. Mas o único lugar na Bíblia que fala da mente de Cristo é esse texto de Filipenses 2. E quando a gente lê o texto, você percebe que na mente do Todo-Poderoso havia e há humildade, porque o que ele quis na verdade é entrar na história dos homens para se tornar o nosso Salvador. E para isso ele teve que abrir mão da sua glória, se humilhar e se tornar um de nós. Repita comigo, diga: mente de Cristo é uma mente humilde. A segunda reflexão que eu faço é a ilustração da mente de Cristo, porque na verdade Paulo, nesse texto, ele conta a história do descenso de Jesus até a terra, até o inferno e a volta para o céu. É o que a gente chamaria de round trip ticket. É um bilhete de ida e volta. É o único texto da Bíblia que conta do bilhete de vinda e de volta. E ele desceu, 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 e ele desceu tanto para se tornar um de nós. E
como um de nós, foi servo e morreu a morte da vergonha, a morte dos amaldiçoados. Em algum momento na eternidade, o pai olha para o filho e diz: filho, nós vamos ter que invadir o templo. E para que isso seja possível, você vai ter que se humilhar. E o filho disse: é verdade, pai, amém, eu assim farei. Imagine o eterno, onipresente, onipotente, descendo a condição de homem. Em primeiro lugar, para que isso acontecesse, ele teve que abrir mão da sua posição. E eu quero te falar um pouco de que posição é essa. O texto diz: tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esta palavra subsistir, sempre que é usada nas Escrituras, diz respeito à eternidade, à pré-existência de Jesus. Ele sempre existiu, ele nunca foi criado. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Foi isso que ele abriu mão da sua essência, porque o texto diz: porque sendo ele em forma de Deus. Há duas palavras gregas traduzidas para a nossa língua como forma. Uma é esquema, e sempre que a Bíblia fala de esquema, fala de uma aparência exterior. Mas a palavra usada ali é morfê, de morfologia, que é forma interior, é essência, é quem ele é. Jesus teve que abrir mão de toda a sua glória, de todos os seus atributos, da onipresença, da onipotência, da onisciência, para se tornar um de nós. Vejam que coisa extraordinária. Esta é um grande mistério, um grande segredo da eternidade. João 3,16 diz assim, e você conhece o texto, quero que você fale comigo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O eterno teve que se tornar um ser temporal, para que nós, seres finitos e temporais, nos tornássemos seres eternos. Você vai viver para sempre, meu querido. Sabe por quê? Porque Jesus entrou no tempo. O eterno se tornou temporal, para que nós, seres efêmeros, tivéssemos vida eterna. A mente de Cristo, portanto, é uma mente de humildade. E ele não só abriu mão do seu lugar, mas ele abriu mão também de todos os seus atributos. João 14:9, o texto diz: disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Tem muita gente que admira Jesus. Tem muita gente que não tem problema algum em chamá-lo de filho de Deus, mas se ofende quando alguém diz que ele é o próprio Deus. Deixa-me dizer uma coisa para você: se você não crer que Jesus é o teu filho, você vai morrer nos seus pecados, porque somente Deus tem poder para perdoar, e somente Deus pode decidir perdoar. E para que lhe houvesse esse perdão, ele decidiu se tornar pecado no seu lugar e no meu lugar, para que nós, pecadores, fôssemos feitos filhos de Deus.
Ele se tornou filho dos homens para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele é Deus, nada menos do que Deus. Colossenses 1,19 diz: porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude da divindade. 1 Timóteo 3,16, a palavra diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Esta palavra piedade no grego é o sebeia, também é usada para a divindade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por os anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Queridos, quantos de vocês se lembram do salmo que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória? Que momento é este que o salmista está falando? É o momento em que o Filho de Deus, depois de ter descido ao inferno e levado o cativo ao cativeiro, volta para a glória, entrando pelos portais eternos. Foi algo extraordinário. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Jesus, Yeshua, HaMashiach, aquele que era, que é e sempre haverá de ser o mesmo. Amém, aplauda ao Senhor, porque Ele desceu da sua glória e se tornou um de nós, para se tornar o Salvador. Ele teve que deixar o lugar de glória. Ele abriu mão também da sua prerrogativa, aquilo que era dele, aquilo que ele possuía, que fazia parte da sua própria natureza. O versículo 6 no final diz assim: não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, ele teve que deixar de lado as coisas que ele gostava para salvar as pessoas a quem ele amava. Ele não podia se revelar na sua glória. Vocês se lembram que quando Moisés foi um homem que falou com Deus diretamente, ouviu a voz audível de Deus. Enquanto o povo ouvia sons de trombetas, Moisés entendia palavra por palavra. Só que Deus fala para Moisés: Moisés, você vai subir no Monte Sinai, e você mande o povo ficar no pé do monte. Nem os animais podem cruzar essa linha, porque quem cruzar vai morrer. E Moisés foi o único que pôde subir. Mas ele chegou à base do trono de Deus. Ele não viu a Deus. E ele ficou tão desejoso de ver a Deus, que um dia ele disse para Deus: Senhor, se mostra para mim. E Deus falou: Moisés, se você me vir face a face, você vai morrer. Deus o coloca na fenda de uma rocha, e Deus passa e deixa que Moisés o veja pelas costas. Porque a glória de Deus é tão extraordinária que é impossível para um ser humano contemplar e não morrer. Jesus abriu mão dessa prerrogativa, e ele se tornou um ser humano, para que você e eu pudéssemos olhar frente a frente. Ele diminuiu o fulgor, a refulgência da sua glória, e num corpo de homem pôde andar no meio das pessoas. As pessoas puderam olhar os seus olhos de compaixão, as pessoas puderam olhar os seus olhos de autoridade, porque ele diminuiu a sua glória para se tornar aquele a quem nós olharíamos para ver a Deus. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Que coisa linda, irmãos. Deus, o Criador,
querendo ser visto de frente pelos seus filhos. 2 Coríntios 2, 8, 9 diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele tinha todas as coisas, todos os adoravam, e ele abriu mão de tudo isso para se tornar um de nós. Ele abriu mão dos seus privilégios. Versículo 7 do capítulo 2 diz: antes a si mesmo se esvaziou. Essa palavra grega kenosis significa literalmente esvaziar completamente, como uma bexiga que se esvazia até não ter mais nenhum ar dentro. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus se tornou um homem de nenhuma reputação, foi esvaziado, desceu até o último nível. Imaginem vocês, o Altíssimo morrendo a morte da vergonha e da maldição, que é a morte de cruz, fora da cidade, com os malfeitores. Este é o primeiro grande mistério da eternidade. Este Deus extraordinário que criou o universo, pelo poder da sua palavra, se apequenou neste nível, para salvar a você e a mim. Ele abriu mão de muitas coisas. Aquele que criou tudo, aquele que era todo poderoso, onipresente, para se tornar um Salvador, teve que descer. João 5,19 diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Que eles não se esqueçam, Jesus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que fez o universo, foi Ele quem nomeou as estrelas e as constelações, foi Ele que criou você. Mas agora Ele está dizendo: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Jesus não curou um enfermo pelo seu poder, foi pelo poder do Espírito Santo. Jesus não fez um milagre no seu próprio poder, porque Ele estava esvaziado. Ele fez tudo segundo a vontade do Pai. Mas imagine você trabalhando numa empresa, sendo presidente, tendo todo o poder do mundo, e de repente alguém dizer: você não será mais o presidente da empresa, você será o funcionário mais baixo, e qualquer coisa que você tiver que fazer, você vai ter que pedir para o seu superior. Foi isso que aconteceu. João 5,30 diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o jugo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. João 7,16, respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. João 8,28, disse-lhe Jesus: pois quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Esta palavra eu sou, para quem fala o aramaico e o hebraico, é Yahweh, o nome de Javé. Ele falou: eu sou Javé. Vocês entenderão que eu sou Javé, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Elohim é o nome de Deus Criador, e Yahvé é o nome de Deus Salvador.
E Jesus falou: Yahweh, eu sou o Deus Salvador. E mesmo assim, enquanto eu estou aqui, nada posso fazer por mim mesmo. Hebreus 10:7 diz: então eu disse: eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para que ele se tornasse o nosso Salvador, ele abriu mão de muitas coisas. Ele restringiu a sua presença. Deixa eu perguntar para vocês: quantos aqui creem que o Espírito Santo, que o Senhor habita em você? Segundo Romanos, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Cutuca o teu irmão e diga: Jesus está dentro de você. Não está só dentro de você aqui não. Ele está do outro lado do mundo, onde um chinês, um japonês, um iraniano, um iraquiano, um sírio, um judeu invoca o nome de Jesus, onde um italiano, onde um alemão, onde um português, onde houver um nome que invoque o nome de Jesus, ele está dentro desta pessoa. Amém, amém, queridos, glorifique a Deus. Mas quando ele veio à terra, ele não podia estar em dois lugares. Por quê? Porque ele estava limitado ao seu corpo. Eu costumo dizer que Jesus é Deus andando de carona num corpo humano. Que coisa extraordinária. Aquele que é onipresente, primeiro se apequenou e se colocou dentro de útero de uma virgem. Depois ficou aprisionado no corpo de um homem, só para que você pudesse olhar para ele e ser salvo por ele. Não tinha outro jeito. Na sua grandeza e na sua glória, ele não podia ser compreendido, ele não podia ser contemplado. Mas quando ele se diminuiu, os homens puderam olhar para ele e ser salvos por ele. O Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, se tornou um bebê, totalmente indefeso. Não sabia falar, não podia se alimentar, teve que aprender a andar, teve que aprender. Aquele que tudo sabe esqueceu do seu conhecimento para começar do zero. É um escritor chamado Thomas Watson, que ele escreveu um artigo sobre a encarnação de Cristo. Eu quero ler 2 trechos muito lindos. Ele diz o seguinte: Cristo, assumindo a nossa carne, foi o maior ato de humilhação. Ele se humilhou mais ao entrar no útero de uma virgem do que quando morreu na cruz. Não é demais para um homem morrer, porque homens morrem, mas para Deus se tornar um homem é a maravilha da humilhação. Para ele se tornar carne, aquele que era igual a Deus, ó que humildade! Ele estava no mesmo nível de Deus, e ele rasgou as suas vestes de glória e cobriu a si mesmo com os capachos da humanidade. Depois ele continua dizendo: Jesus Cristo, tendo assumido a nossa carne, enobreceu a nossa natureza. Nossa natureza agora é investida de maior realeza e privilégios do que no tempo da inocência, no tempo de Adão. Antes da inocência, nós fomos feitos à imagem de Deus, mas agora, Cristo tendo assumido a nossa natureza, nós fomos feitos um com Deus. Nossa natureza é mais nobre do que a dos anjos. Cristo, assumindo nossa carne, nos tornou mais próximos dele do que os anjos. Os anjos são os seus amigos, mas os crentes são carne da sua carne, membros do seu corpo. A mesma glória que está sobre a natureza humana de Cristo será colocada sobre cada um de vocês, sobre todo aquele que invoca o nome de Jesus. Amém, igreja? Adão foi criado à imagem
e semelhança. Mas quando Jesus se tornou um de nós, Ele garantiu que nós nos tornássemos carne da sua carne. Quando Ele ressuscitou, Ele recebeu um corpo glorificado, que é aquele que Ele tem hoje. E no dia do arrebatamento da igreja, adivinhem, você e eu receberemos o mesmo corpo que Jesus recebeu. A Bíblia diz que os anjos contemplam isso e não compreendem. Você foi levado a uma condição superior a todos os seres do universo. Cutuca o teu irmão, diga assim: você está aguentando essa bênção? É maravilhoso ou não é maravilhoso? Querido, é por isso que a gente tem que adorar esse Deus, adorar esse Deus, viver para esse Deus, glorificar este Deus, testemunhar deste Deus que desceu da glória e morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Amém? Aplauda, glorifique, expresse a tua adoração ao Rei que vai voltar, em breve voltará. A si mesmo se humilhou. Ninguém o humilhou, Ele se humilhou. Quando os soldados romanos vieram procurá-lo, e procuraram quem é Jesus, ele disse: Yahweh, eu sou. E a Bíblia diz que eles todos caíram no chão, só com o som do nome do Senhor. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele não foi morto porque o mataram, Ele se entregou como uma ovelha se entrega no matadouro, para te salvar e me salvar. Meu querido, Ele merece a honra e a glória. Ele entrou no tempo para nos tornar pessoas eternas. Do céu e da glória para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, até que numa cruz fora de Jerusalém, o Criador, o autor da vida, morreu. Como pode alguém que tem a vida em si mesmo morrer? Esse é um grande mistério que só na eternidade nós vamos entender. De Senhor de todas as coisas para o status de um criminoso, envergonhado e maldito. Ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi até o inferno por você e por mim. Mas eu quero te dizer que este texto conta também sobre a recompensa da mente de Cristo. Filipenses 2, 9 e 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia você vai se dobrar perante Ele, você sabia disso? Alguns se dobrarão com grande alegria no coração, outros se dobrarão de temor e pavor, porque não o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu queria que nesse momento, eu não acabei de pregar, ainda tenho coisas para dizer, mas eu queria que você dobrasse o seu joelho aí no teu lugar, que a gente pudesse nesse momento
fazer um exercício daquilo que um dia vai acontecer com as nossas vidas. Diga assim: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Rei, Tu és o meu grande amigo, Tu és o meu Senhor, meu Mestre, o meu Deus. Eu Te coroo na minha vida. Eu aguardo a Tua vinda, porque eu quero estar presente onde o Senhor estiver. E o Senhor disse para você, como Ele disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos glorificar a Deus. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aplauda Ele, glorifique a Ele, exalte o seu nome. Ele é digno de honra, de glória, de poder, de majestade, de soberania. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele é bom, Ele é leão da tribo de Judá, é o lírio dos vales, é a raiz de Davi. Ele é Jesus, Ele é o Senhor e é o Salvador. Aleluia, Senhor. Pode sentar. Para se compreender o primeiro grande segredo da eternidade, precisamos conhecer a mente de Cristo. E a mente de Cristo, meus queridos, a despeito de ser Ele tão grandioso, a mente de Cristo, preste atenção, é uma mente humilde. E quando o Espírito Santo fala: tende vós também a mesma mente que houve em Cristo, Ele está dizendo para você: seja humilde. Você quer agradar a Deus? Seja humilde. Seja humilde com o seu esposo, com o seu marido. Quantos casamentos acabam porque nenhum dos dois se humilha? Eu estou casado há 34 anos com meu amor. E a Lília é muito melhor do que eu. Ela é muito mais crente, erra muito menos. Mas toda vez que de alguma maneira eu a magoo, eu me humilho perante ela. Eu sou capaz de chorar, porque quando eu vejo o olhinho dela triste por alguma coisa que eu fiz, eu me humilho tanto, até ela dizer: para, já te perdoei. Tende em vós também a mesma mente de Cristo. Seja humilde, seja capaz de reconhecer os seus erros. No mundo as pessoas endurecem, não admitem os seus erros. Para que isso? Errou, quem não errou? Eu, como pastor, já errei tantas vezes com as minhas ovelhas. O pessoal brinca. No começo da igreja tinha a salinha em lugar do chicote. E eu sei que eu feri muito as minhas ovelhas, e eu agradeço aqueles que ficaram a despeito dos meus erros. Mas todos sabem que eu sempre fui capaz de me arrepender e reconhecer meus erros quando eu os cometi. Seja humilde com seu irmão, com seu amigo, com o irmão em Cristo, com seu patrão. Seja humilde com as pessoas que estão abaixo de você. Seja humilde com os que estão diante de você, porque essa é a mente de Cristo. E a palavra de Deus nos fala que isso é tão importante. Veja o que Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria,
E a humildade precede a honra. Não busque honra, busque a humildade, porque a humildade precede a honra. Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Mateus 18, versículo 4, o próprio Senhor Jesus dizendo: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Vocês entenderam qual é a mente do Senhor? Você tem que se abaixar para que Ele te levante. Quando você se humilha, Ele te exalta. E esta é a mente que a igreja precisa ter, porque o mundo, as pessoas se apresentam: eu sou melhor isso. Época de política, então, todos são perfeitos. Eu nunca vi um candidato dizer: tenho muito a aprender, mas quero me apresentar como instrumento para que Deus possa fazer algo por essa nação. São todos perfeitos, maquiados nas campanhas de publicidade. As pessoas querem mostrar a sua glória, e o Senhor está dizendo: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Lucas 14, 11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos ler juntos? Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Glória a Deus. O primeiro grande segredo da eternidade é que o eterno se tornou mortal, desceu no nosso nível para nos levar para o seu nível. A palavra de Deus diz que Ele ressuscitou e nos ressuscitou juntamente com Ele. Estamos assentados juntamente com Ele à destra de Deus o Pai, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e nome que possa se mencionar, não só no presente século, mas no vindouro. É lá que Ele nos elevou. Por quê? Porque Ele desceu e se humilhou. Não procure a sua honra, procure a humildade, porque os que se humilham, estes serão exaltados. Nós estamos chegando no tempo em que Jesus vai voltar, e os sinais da sua vinda se mostram mais e mais. Neste universo que Ele criou, Ele deixou algumas marcas. Quero mostrar aqui duas imagens. Uma galáxia com o formato de um olho. Mostra a outra também. Porque Deus a tudo vê. Ele vê o teu coração, Ele vê a tua luta, Ele vê a tua miséria, Ele vê os teus inimigos, Ele vê as suas dificuldades, Ele vê todas as coisas. Mas tem uma imagem que recentemente os cientistas descobriram, os astrônomos, que mostra o maior segredo do universo, no próprio universo. Essa é a imagem de um buraco negro. Apaguem todas as luzes. Esse buraco negro, a bilhões e bilhões de quilômetros de distância, mostram a cruz de Jesus. Porque a cruz é o ápice da obra magnífica do Deus eterno, que se tornou homem temporal para morrer e para nos salvar. Pode aumentar as luzes, por favor.
Quero que você feche os seus olhos agora. Quem estabelece o teu destino não são os homens, não é a economia, não são os teus inimigos, não é a tua capacidade. Quem estabelece o teu destino é esse Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz para nos salvar. E a palavra de Deus diz: se Deus não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o nome de Jesus é o nome mais doce, ao mesmo tempo que o mais poderoso. É o único nome que pode salvar. Não há outro nome nos céus, na terra, acima dos céus ou debaixo da terra que possa salvar, a não ser o nome de Jesus. Por isso, meu querido, se você entrou hoje aqui angustiado, talvez entrou até pensando em tirar a própria vida, invoque este nome, o nome de Jesus, porque este nome salva, este nome transforma, este nome restaura. Fique de pé no seu lugar. Eu quero pedir para a igreja toda dar as mãos. Se tem uma coisa que um pai ama, é quando os seus filhos estão na sua presença. Eu sinto tanta saudade do Ramon, da Eric e do Enzo, que às vezes chega a doer. Eu só tenho uma filha, mas você que tem mais de um filho, sabe que a alegria de um pai e de uma mãe é que os filhos se amem, que eles vivam bem um com o outro. Então a palavra de Deus diz que a mente de Jesus é uma mente de unidade. Não tem ninguém perfeito nesse mundo. Você não é perfeito, sua esposa não é perfeita, seu marido não é perfeito, seu filho não é perfeito. Mas Jesus veio a este mundo para revelar o Pai. Mas hoje, quem revela o Pai somos eu e você. E Ele disse que o mundo o conhecerá se nós nos amarmos uns aos outros. E amar, irmão, é ser capaz de perdoar aquele que nos fere. Amar é caminhar a segunda milha. Amar é não desistir do outro. Amar é cobrir os pecados e não descobri-los. Amar é torcer para que o meu irmão seja levantado acima de mim. Quando a igreja age assim, não existe inferno que possa impedir a obra de Deus na nossa história. E eu profetizo na tua vida, meu querido, deixa a luz de Jesus brilhar na tua história, que Ele vai te levantar e te colocar no lugar mais alto. Não busque você a glória humana, não busque você a honra de homens, busque a glória de Deus. Seja humilde, porque Ele vai te exaltar. Ame o teu próximo, ame de verdade, ame perdoando, ame quando não sentir, porque desse jeito você vai revelar ao mundo o Deus extraordinário que nós amamos e servimos e adoramos e que vem nos salvar. Queridos, domingo que vem eu trarei uma palavra tremenda também.
Quantos foram abençoados por esse segredo? Domingo que vem tem mais revelação. Levante a mão para o céu. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Te amo muito. Vai com Deus, querido. Que o Senhor te abençoe.